Você já parou para pensar por que alguns investidores enfrentam as turbulências do mercado sem perder dinheiro e com uma rentabilidade consistente, enquanto outros se assustam, ficam com medo e perdem muito dinheiro? A resposta não é sorte, é diversificação da carteira. E o ponto de partida para entender a diversificação é entender as classes de ativos. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de Educação Financeira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema super importante no mundo dos investimentos, mas algumas vezes subestimado: as classes de ativos. A diversificação inteligente de uma carteira através da distribuição em diferentes classes de ativos é o que faz com que esse patrimônio resista aos momentos ruins de mercado e siga dando resultados positivos ao longo dos anos. Basicamente, uma classe de ativos é um conjunto de ativos que compartilha características, perfis de risco e de retorno. Saber classificar os ativos é o que nos permite fazer uma boa carteira bem diversificada e pronta para qualquer cenário futuro, e também diminuindo o risco médio da carteira do que se você apenas somasse o risco de cada ativo. Quando eu penso uma alocação de carteira, eu penso 7 classes de ativos essenciais e mais uma adicional. Cada uma tem um papel estratégico e não funciona sozinha. É justamente a distribuição entre as classes de ativos que dá o equilíbrio e diminui o risco das carteiras. Renda fixa pós-fixada. Normalmente são os mais conservadores e têm a sua rentabilidade atrelada ao CDI, ou seja, a taxa de juros. Aqui entra o título público LFT, ou Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs pós-fixados, outros papéis de crédito privado, por exemplo, como debêntures pós-fixados atrelados ao CDI, e nesse caso eu também incluo os fundos caixa, ou seja, os fundos de renda fixa DI. Existe também a renda fixa pré-fixada. Nesse caso, a rentabilidade do ativo já é definida na sua emissão. Então, quando você aplica, você já tem a rentabilidade pré-fixada. Também entra o título público LTN e você pode ter CDBs, LCIs, LCAs e outros papéis de renda fixa. O terceiro é a renda fixa de inflação. Nesse caso, nos títulos públicos são as NTN, normalmente hoje a NTN-B, que é atrelada ao índice de inflação IPCA, mas você tem também, por exemplo, a NTN-C, que é atrelada ao IGPM, e ele vai pagar o índice de inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. E fora os títulos públicos, você pode ter também CDBs, LCIs, LCAs e os papéis de crédito privado. A quarta classe de ativo, para mim, são os fundos multimercado. Nesse caso, são fundos de investimentos que têm uma amplitude enorme de atuação. Então, é super importante você entender o que cada multimercado faz para você poder fazer uma boa diversificação, para você poder otimizar a sua carteira de investimentos. Nós temos ainda a renda variável Brasil, nesse caso são os ativos de renda variável aqui das empresas brasileiras, por exemplo, as ações das empresas brasileiras, e nós temos a renda variável no exterior, que você pode investir através da própria B3, seja por BDRs, seja por ETFs, e também os fundos de investimento de renda variável no exterior em dólar. E fora as 7 classes de ativos essenciais, existe mais uma que eu chamo de alternativos. Nesse caso, nós podemos ter as criptomoedas, por exemplo, podemos ter os investimentos em ouro ou também investimentos ilíquidos, como os fundos de investimento em participação. Entender a existência e a diferença das classes de ativos é o que te permite montar, de fato, uma carteira bem diversificada, onde um ativo protege o outro nos momentos de estresse. E, claro, entender que a diversificação é justamente não ter ativos que andem sempre na mesma direção, porque senão, no momento de um problema, todos vão perder valor. E aí você não diversificou a sua carteira. Por isso que é importante entender que existem as classes de ativos e como elas vão se correlacionar. Para fechar, é importante ressaltar que não existe um portfólio perfeito, uma carteira que seja ideal para todo mundo. Cada investidor tem a sua aversão a risco, a sua tolerância a risco, tem o que te preocupa mais, tem gente mais preocupada com inflação, tem gente que gosta de saber exatamente quanto vai ganhar, mas o importante é entender que as classes de ativos funcionam melhor em conjunto, porque assim você tem um risco total da carteira menor
do que se você somasse o risco de cada classe de ativo, porque elas são correlacionadas e elas se protegem umas às outras ao longo do caminho. E claro, para você conseguir ter um bom trabalho de diversificação, o ideal é você ter um bom assessor de investimentos, alguém que seja profissional e isento nas suas escolhas. Se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre investimentos e diversificação, não deixe de compartilhar esse conteúdo. E claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.